Fala, povo, tudo bem com vocês? Você não está no vídeo errado, você não está no canal errado. Esse é o Léo e Carol Ensina. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Vocês devem estar estranhando um cenário novo, casa nova. É isso mesmo. Estamos aqui num estúdio profissional, tentando fazer uma parceria que a gente vai conseguir. Daqui a pouco eu falo o nome do estúdio, a gente faz o jabá. Mas antes disso, eu quero chamar a Carol para ela falar um pouquinho com vocês. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. A gente está ao vivo, né, com o nosso convidado do lado. Nós já vamos falar um pouquinho com ele. Hoje nós temos um tema muito especial, que é dor nas costas, coluna, biomecânica. Já ouviu falar nesse termo? Não sabe o que é isso? Maciel vai explicar pra gente. Seja bem-vindo, Maciel. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês nesse espaço, podendo dividir, contribuir, compartilhar e até mesmo aprender com vocês e com o público que está nos assistindo. Essas questões relacionadas à biomecânica, a movimento, associados a um quadro de dor, que infelizmente é uma condição que afeta muitas das pessoas que inclusive estão nos ouvindo e que às vezes as pessoas ficam um pouquinho perdidas, sem saber para que lado ir, né? O que fazer, o que vale a pena, o que não vale a pena, aonde eu tenho que ter mais atenção, onde de repente eu não tenho atenção, ou até mesmo pensando, né? Poxa, mas por que dá essa dor? Por que as pessoas de repente têm uma dor na região lombar? Então, é uma área que me fascina, é uma área que eu já estudo há um bom tempo, então eu sempre tenho muito prazer, satisfação em poder comentar um pouquinho, dividir essa minha experiência com as pessoas. Então, sucesso. Quer fazer a primeira pergunta, Léo? Duas coisas que você falou me chamam a atenção. A primeira delas, eu quero saber, primeiro, quem é o Maciel? E a segunda, eu quero que você responda o que é essa tal de biomecânica? É de comer, é de estudar, é para encher a nossa cabeça. Mas antes disso, apresenta para o povo quem que é o Maciel. Bom, então vamos lá. Meu nome é Rodrigo Maciel, né? Então as pessoas normalmente se referenciam a mim como Maciel, isso já vem desde a infância, pelo sobrenome. Provavelmente muitos de vocês também devem ter passado por essa condição. Bom, quanto profissional, eu sou professor de educação física, profissional de educação física. Eu fiz a minha primeira especialização em fisiologia do exercício, depois eu fiz uma segunda especialização em biofísica, aí eu enveredei um pouco mais pela questão do treinamento físico, de fato, pensando numa análise mecânica do gesto. Ali eu ainda confesso que eu tinha ainda uma visão de que a biomecânica era algo que poderia ser utilizado para melhora do rendimento e aí do desempenho, e aí pensando no desempenho esportivo. Então eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área da biomecânica na Universidade de São Paulo, na USP, voltado para entender como que a biomecânica poderia nos auxiliar na melhora do desempenho. Feito isso, eu comecei a estudar algumas outras questões e comecei a entender como que a biomecânica poderia nos auxiliar não só na melhora do desempenho atlético, do esporte, daquele indivíduo que tem o movimento como sua ferramenta de trabalho, direto, o seu ganha-pão, mas entender como que a biomecânica poderia ser utilizada por aquelas pessoas que precisam, obviamente, se movimentar, porque o movimento faz parte do ser humano, mas que elas precisavam se movimentar, mas não necessariamente produzindo um desempenho atlético de alto nível. Então também está atrelado ao desempenho, né? A capacidade de realizar um gesto com eficiência, mas também pensando como eu posso otimizar esse gesto, fazendo com que eu tenha uma maior integridade dos tecidos biológicos, em outras palavras, para que eu não cause nenhum dano, por exemplo, a um músculo, tendão, cartilagem, osso. Para que eu não me machuque. Exatamente, para que assim, não dá nem para dizer que não me machuque, né? Embora a gente por muitas vezes pense assim, mas como é que eu posso utilizar isso para diminuir o risco de eu me machucar? Ou até mesmo falar, olha, eu quero diminuir o risco de sentir dor. Porque o dor é uma coisa desagradável. Embora a gente saiba que é um mal necessário, porque ela é uma via de sinalização de que algo talvez não esteja funcionando bem, ou existe algo que não está legal, que precisa de um foco de atenção, não é uma coisa que as pessoas normalmente gostam de lidar no dia a dia. Então, eu fui por essa área da biomecânica. É uma área que as pessoas às vezes têm um pouquinho de medo, porque
quando elas buscam um significado do nome, biomecânica, eles lembram um pouquinho de uma análise física, e de fato é conceitualmente, né? Análise física do movimento. Mas não que para eu utilizar os movimentos de uma forma mais segura, eu preciso ser um gênio da biomecânica, um gênio da física, um gênio da matemática. Eu preciso simplesmente transpor ou utilizar aquilo que as pessoas da ciência da biomecânica nos mostraram para traduzir para a dona de casa, para quem está ali dirigindo um carro, um aplicativo, na minha postura ao sentar durante um trabalho. Então eu preciso, e essa é o que eu tenho me empenhado, é falar, poxa, como é que eu posso traduzir tudo aquilo que a ciência tem produzido numa condição mais prática para quem de repente está nos ouvindo aí do outro lado da telinha. Se eu pensar de uma forma assim, bem simplista, eu poderia falar que a biomecânica é uma forma de eu usar melhor o meu corpo? Pode, sim, porque a biomecânica ela tem basicamente dois objetivos. Fazer com que eu produza um movimento de forma mais eficiente e ao mesmo tempo tenha melhor gerenciamento das cargas aplicadas. Sobrecarga no joelho, na coluna, na mão, no punho, nos dedos. Então entender como que eu posso fazer um gesto melhor, diminuindo o risco de me machucar. Do atleta à dona de casa. Do atleta à dona de casa. É interessante nós pensarmos, inclusive, que quando a gente analisa aí quais são as áreas da biomecânica, tem inclusive a biomecânica ocupacional, que está atrelado, por exemplo, à questão do ajuste da cadeira, ajuste do monitor, como que até alguns desenhos de teclado, que hoje em dia o pessoal tem ficado tanto tempo no computador, até o design do teclado para você produzir o melhor ajuste, para não sobrecarregar tanto o punho, para diminuir o risco, por exemplo, de desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, uma tendinite, uma uma DORT, e assim vai. Então, ela é aplicada em qualquer cenário, desde o atleta de alto desempenho ao pessoal, entre aspas, de atividade diária comum, né? Como qualquer um de nós. Como, por exemplo, professores que ficamos em pé. Será que a postura com que eu fico em pé dando aula, será que isso influencia? Será que pode me dar dor na coluna? Será que não pode? Será que o jeito que eu sento, por exemplo, para me alimentar? Será que eu ficar mexendo muito tempo no celular? Eu não estou pensando em virar um atleta olímpico e ganhar uma medalha de ouro. Mas eu estou pensando em como eu posso fazer o gesto melhor para diminuir o risco de me machucar. Perfeito. E vamos começar a falar um pouquinho da coluna, né? Que sustenta a gente. Quer explicar um pouquinho para a pessoa entender? Eu acho que vale a pena até para as pessoas que estão nos ouvindo conseguirem entender um pouquinho, até falar, poxa, por que eu sinto dor? Isso. Né? Porque assim, onde eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade até de ter uma maior adesão a uma estratégia de prevenção, ou seja, elas às vezes nem dão tanta atenção, falam, poxa, faça isso, mas isso não vai resolver. Muitas vezes elas não o fazem porque elas às vezes não conseguem entender o porquê que dá a dor. Então, se não entende qual é o motivo, o que acontece, por exemplo, com a coluna que leva a dor, ela não vai normalmente se preocupar com o que a gente está falando para ela fazer, ou ter atenção. Vai falar, tá falando só porque eu sinto assim, acha que é feio. Não, mas qual que é a consequência de sentar assim? Qual a consequência de ficar toda hora no celular? De dormir. De dormir numa posição errada. Então, a partir do momento que eu entendo por que eu sinto dor na coluna, fica mais fácil eu me conscientizar e me autorresponsabilizar no que eu devo fazer para melhorar. Então, eu tenho até um modelo anatômico aqui, que vou até pedir licença aqui para mostrar para vocês, mas que ele mostra, aqui a gente tem uma representação de uma coluna, né? Aqui nós temos uma representação de uma coluna da região cervical, portanto da região do pescoço, e nós temos aqui a representação, por exemplo, dessas linhazinhas, desses feixezinhos aqui amarelo, que eles representam, né, são representativos do tecido nervoso. Né? Então, é aquilo resumidamente responsável por transmitir, por exemplo, sensação de dor para nós. Quando a gente olha aqui a coluna, a gente percebe que eu tenho múltiplos ossinhos. Isso aqui vai acontecer toda na região cervical, na região do tronco e lá na região lombar.
próximo ao quadril, e um posicionamento bastante próximo a isso encontrado. E o que a gente percebe? É que entre um ossinho e outro, nós temos uma ramificação desse tecido nervoso. O que acontece quando as pessoas, de repente, têm uma postura inadequada? Ou uma postura, tido como uma postura errada, né? A pessoa, de repente, ela fica muito tempo mexendo no celular, ou ela fica assim, ó, né? Quando ela fica inclinada, então, de repente, as pessoas que usam por tempo prolongado salto alto, né? Por que o salto alto pode levar a tanta dor na coluna? Justamente porque estas regiões aqui, né? Vamos imaginar que o que acontece é que você faz isso quando você usa salto alto. Aqui a gente tem a região cervical, mas por hora, vamos imaginar que isso aqui é representativo do que acontece na região da coluna lombar. Então eu tenho esse aumento da curvatura e eu começo como se fosse apertar essa raiz nervosa. E aí funciona como se fosse um beliscão. Se eu pego aqui a minha região do antebraço e fico simplesmente segurando ela, não vai me dar dor. Mas na hora que eu começo a apertar, como se fosse dar um beliscão, eu vou sentir um quadro de dor maior e vou querer tirar meu braço daquela condição. É mais ou menos o que acontece aqui. Em uma condição normal, numa postura ideal, vamos assim colocar, eu não tenho um ossinho apertando tanto a parte nervosa, então eu não sinto tanta dor. Mas a partir do momento que eu fico sentado muito tempo assim, mexendo no telefone, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho um ossinho que vai girar sobre o outro e vai comprimir o nervo. Já estou até me ajustando também. E isso vai me dar uma sensação de dor, porque é esse tecido nervoso que vai levar lá no cérebro e falar, olha, tem alguma coisa errada, não está legal. Então eu preciso entender que a minha dor é decorrente de uma alteração da minha postura. E que enquanto eu não alterar essa postura, não adianta, com todo respeito à classe médica, mas não adianta eu ir lá um ortopedista, procurar um reumato, procurar qualquer especialidade clínica e ficar à base, por exemplo, de um anti-inflamatório. Ou ficar à base de um analgésico, porque isso é um paliativo. Então isso pode me auxiliar no momento de crise, isso funciona, mas isso não será a resolução de todos os problemas. Na hora que essa ação diminuir o seu potencial, se eu não tiver um ajuste na postura, eu vou ter que voltar no médico para tomar mais remédio. Então, tomar medicamento auxilia, desde, obviamente, devidamente orientado, analisado, clinicamente fundamentado. Ótimo, em muitos momentos é isso mesmo que tem que se fazer. Mas eu não posso me apoiar nessa terapia medicamentosa por todo sempre. Por isso que é importante entender que essa dor não é porque vai passar. Não, às vezes tem uma compressão, você precisa melhorar a sua postura. E é isso que a biomecânica nos mostra. Como, de repente, utilizar essa fundamentação. Mas às vezes a pessoa faz o que é mais cômodo, né? Que é tomar o anti-inflamatório. Eu concordo. E que também. não faz bem, faz mal. Principalmente que ela começa a repetir. E isso é cômodo, porque é muito mais fácil eu ir lá, pegar um comprimido e tomar do que eu modificar a minha postura, modificar hábitos. Perfeito. Querer mudar algo que já vem há décadas, vamos colocar assim. E eu concordo. E eu até deixo aqui a minha admiração por vocês da classe médica. Porque por muitas vezes, né, nós vemos as pessoas com um padrão de transferência de responsabilidade. Eu tô com uma dor, então eu vou passar no médico e olha, aqui é a minha saúde, médico, cuida, o que você pode me dar de remédio para eu resolver? Só que às vezes o problema não está no médico resolver. O problema está em mim adotar alguma estratégia para conseguir não ter que apoiar tanto num fármaco que um médico vai prescrever. Então eu fico assim, eu admiro muito vocês da área médica, porque realmente é uma situação bastante delicada. O paciente busca para tentar solucionar o problema, mas às vezes o paciente pode não ter essa percepção de que o problema está de fato numa conduta que ele tem no dia a dia. Isso é o que vai melhorar ele de fato, né? Exato. A gente tem que trabalhar muito mais com a causa do que com a consequência, né? Exatamente. Porque senão acaba entrando num ciclo, né? É a questão da autorresponsabilidade. É mais ou menos quando a gente quer tentar emagrecer. Ou emagrecer. Não adianta a gente ficar se apoiando em um medicamento X, Y, Z e chegando em casa e comendo 5 pizzas.
Porque você está tomando medicamento. Então, assim, tô tomando um remédio, então resolveu o problema. Não, você vai comer Agora eu pizza, posso comer, né? eu posso comer. E não é bem assim. Tenta criar uma compensação, né? Exatamente. Então, eu posso considerar, numa condição clínica específica, avaliado pelo médico, pela médica, que, olha, talvez o medicamento pode me auxiliar, mas enquanto eu não tiver uma mudança comportamental, eu não vou resolver o meu caso. Isso que você falou é muito importante, porque me empresta essa cervical aí. Porque, olha só, é o que você falou, a dor, ela é uma defesa, né? Então, se tá doendo, e eu, por exemplo, tô comprimindo uma raiz, tô apertando essa raiz, quando eu sento de mau jeito, adoto determinada postura, a dor vai me sinalizar para eu não fazer aquilo que eu tô me machucando. Só que se eu tomo um anti-inflamatório, isso vai mascarar. Então, é a mesma analogia, a mesma comparação com a obesidade. Então eu tô tomando anti-inflamatório, posso dormir de qualquer jeito, posso deitar no sofá e assistir lá e esquecer, posso sentar de maneira errada, vou voltar a mexer no meu celular. E aí você vai machucando ainda mais, porque você tirou aquela sinalização temporariamente, e aí você tem aquela sensação. Vê se isso não já aconteceu com você. Você começa a tomar anti-inflamatório no início, é uma beleza, resolve, aí você acha que nem precisa ir mais no médico, vai lá, você mesmo repete por conta própria. E depois o Léo vai falar o que acontece com os seus rins, com o seu fígado, enfim. Que ele já tá aqui querendo falar. Já tá se movimentando aqui. Segura. Não, não quer interromper ninguém. E aí, de repente, você fala, mas parou de fazer efeito? Como eu tomava antes e agora, né, não tá fazendo mais efeito? É porque você tá se machucando. E às vezes não é culpa do médico, falando assim, médico não quer mudar meu medicamento, vou trocar de médico. E vai trocando de medicação mais forte, até que chega uma hora, não tô conseguindo. E a gente recebe paciente no consultório, que chega em cadeira de roda, que chega com muleta, que chega com dificuldade de sair do elevador, subir uma escada, porque foi mascarando o problema, né? Mas fala, Léo, se coça. Vai não, Léo, fala um pouquinho para nós, até para eu entender um pouquinho, porque isso também me auxiliará muito nesse processo de orientação quanto à mudança comportamental. O que acontece, de repente, com o uso prolongado, o uso recorrente dos fármacos? Sobrecarga, sei lá, faz mal pro rim, pro fígado. É verdade isso? Como é que funciona isso? É o que a Carol falou, né? Rapidinho. E aquelas fórmulas, né? Que você mistura um monte de coisa num comprimido só. Tem vários pontos aí que são bem importantes da gente tocar, né? Vamos por partes, que o assunto é longo. Os anti-inflamatórios, eles são bons. Foi uma grande invenção, foi uma grande descoberta, porque realmente tirou a inflamação, tirando a inflamação, consegue tirar a dor. E aí um paciente que tem dor crônica, um paciente que está com algo inflamado, é excelente quando você consegue resolver esse problema. Só que a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele tem a sinalização dele ocorre em várias partes ao mesmo tempo. E o mesmo medicamento que serve, por exemplo, para tirar esse processo inflamatório e reduzir a dor, ele vai agir em outras partes do corpo, por exemplo, como no estômago, e aí vai prejudicar a proteção que a gente tem no estômago, porque o estômago ele tem como se fosse um muco para proteger a parede do estômago, para evitar com que o ácido degrade a parede do estômago e, por exemplo, faça uma úlcera. Então, se eu tomo muito anti-inflamatório em excesso, e principalmente o uso indevido, o que vai acontecendo? Eu vou acabar reduzindo ou prejudicando a formação daquele muco, estou tirando a minha proteção, e isso pode levar, em alguns pacientes, até em pouco tempo, outros em um tempo mais prolongado, mas enfim, pode levar a uma úlcera. E aí, às vezes, a pessoa começa a sentir dor de estômago. Talvez você já fez uso de anti-inflamatório, começou a sentir uma azia, uma gastrite, e um dos efeitos, uma das causas é justamente essa. Um outro problema também que a gente tem um efeito desses anti-inflamatórios no rim. E aí o paciente, por exemplo, já pode ter uma condição que prejudica o rim. Como, por exemplo, pega um diabético, que tem um diabetes descompensado. Claro que a gente tem paciente diabético que vive muito bem, que está compensado, mas a gente tem que pensar naquele outro tipo de paciente que não está compensado. Já está com a glicemia toda descontrolada.
Então a glicemia descontrolada pode sim afetar o rim. E aí eu já jogo um anti-inflamatório ali todo dia, a cada 2 dias, isso prejudica a fisiologia renal e pode levar a um quadro de doença renal. Então, assim, eu estou citando 2 pontos, mas tem vários que a gente pode citar, pode ficar aqui até amanhã, que assim, o uso crônico de anti-inflamatório ele não é recomendado. E a gente tem um outro problema também, que é o quê? É vendido sem receita. Então a pessoa pensa assim, tô com uma dor de cabeça, vou lá na farmácia e compro. Aí a pessoa vai pensar, mas eu não tenho dinheiro para pagar médico toda hora, eu não vou enfrentar a fila do SUS. Mas é como a gente está comentando aqui. A gente tem que entender que a dor, claro que a dor é um problema, mas a dor é a consequência de alguma coisa que está acontecendo. Se você está sentindo dor crônica, você precisa procurar um profissional para te ajudar. Estou falando, às vezes talvez não vai ser o médico, mas vai ser o fisioterapeuta, o educador físico. Tem vários profissionais da saúde que podem te ajudar. Você tem que primeiro pesquisar onde está essa dor, tem que saber onde está essa dor e aí recorrer, pedir ajuda. Nossa produção tá falando aqui que meu microfone tá errado. Eu sou desengonçado, né, povo? Eu sou quem me conhece sabe do jeito que eu sou estabanado, né? Tô quase engolindo o microfone aqui, é tanta emoção de falar com vocês. Eu precisava desabafar. Tô quase com o meu coração. Aí você aproveita, já puxa a orelha que o anti-inflamatório mexe com o coração, mexe com o pulmão. Mexe com o pulmão, mexe com várias coisas. Pode mexer também com pressão, enfim, várias coisas aqui algumas a gente já falou. E aí, o que acontece? Vai lá, compra sem receita. Eu tomei uma vez, deu certo, tomei 2. Muitas das vezes a gente ainda tem assim, tô com dor. Alguém tem remédio para dor de cabeça aí? Eu tenho esse aqui. Você pode tomar? Nem sabe se é alérgico, se não é. Vai lá, toma da pessoa. Às vezes acaba tomando 2, 3 anti-inflamatórios de uma vezada só. Às vezes nem sabe que é anti-inflamatório. E aí isso acaba potencializando esse efeito e agravando os efeitos adversos. E um terceiro ponto que eu já vou passar a palavra para vocês é o seguinte: as fórmulas. Às vezes a gente porque a gente tem um comprimido que tem de A até Z ao quadrado e tem 200 anti-inflamatórios lá. A gente tem que entender uma coisa. Para atacar o processo inflamatório de todas as formas. De todas as vias. Ele é mais eficiente. Só que a gente tem que entender o seguinte: todas essas substâncias, elas são moléculas químicas. Quando elas vão para o seu corpo, elas podem ter alguns caminhos, como, por exemplo, algumas podem interagir entre si e prejudicando o efeito de uma na outra. Dá um exemplo. Imagina lá, quando você estava na escola, trabalho em grupo. Você tinha trabalho em grupo. Tinha um grupo que você entrava, que era o quê? Você entrava e você falava, pelo amor de Deus, eu vou ter que carregar mas o grupo inteiro nas costas. Tinha grupo que o quê? Era melhor você só do que em grupo. Você rendia melhor só do que no grupo. E tinha grupo que na hora que você juntava com aquele grupo, você crescia, você fazia o trabalho com o pé nas costas e tirava uma nota alta. É a mesma coisa medicamento. Tem medicamento que vai ajudar quando um está junto com o outro, vai melhorar, potencializar o efeito, e tem medicamento que não pode ser administrado junto, não pode ser tomado junto, que um vai atrapalhar o outro. Aí o que acontece? Você vê que não está fazendo efeito, aumenta a dose. E aí aumenta a dose, aumenta todos esses problemas que a gente já falou. Quer dizer, então, vamos colocar aqui que, diante de tudo isso, eu, como não médico, mais profissional da saúde, super importante. Eu acho que todos os profissionais da saúde precisam ter essa conscientização, respeitando, obviamente, uma conduta ética e o seu exercício, a sua competência profissional, né? Mas, basicamente, nós temos, então, pelo que eu identifiquei, 4 grandes problemas, que é o fácil acesso, problema de uso crônico, fácil acesso, automedicação e desconhecimento de interação. Quer dizer, às vezes começa a tomar anti-inflamatório, tem um problema, tem uma dorzinha, aí fala, mas vai funcionar para a coluna, deixa eu tomar um protetor gástrico e resolve o problema. E aí vai indo, é mais ou menos isso que a galera faz. E ainda tem essa.
E ainda tem essa, né? Associação. Então, eu tomo protetor gástrico, aí o protetor gástrico começa a intervir em outra coisa, e vai tomando outro, daqui a pouco tá tomando 10 remédios para poder tentar anular o efeito adverso do primeiro. Aí ele atacou bronquite, asma, aí toma remédio para asma, bronquite. Mas tem uma descompensação sistêmica, né? Aí você toma remédio para pressão e às vezes a causa tá lá atrás. Uma postura inadequada ao mexer no celular que gera dor, por exemplo, na região cervical ou lombar. E eu ainda E aí colocaria... desencadeia todo esse conjunto de ações. E eu ainda colocaria desses 4 pontos que você colocou, eu ainda colocaria um quinto. Que anti-inflamatório comparado com outros medicamentos ainda é barato. Então, sendo barato, de fácil acesso e não precisa de prescrição, isso facilita muito o uso indiscriminado. Para o leigo é como perfeito, né? Teoricamente, né? Porque a gente já percebeu aqui dos possíveis tantos malefícios que esse uso indiscriminado pode... Então, é assim, diante desse cenário, eu acho que é super válida uma estratégia terapêutica com o uso de fármacos, mas desde que considerando uma condição clínica atual e também uma mudança comportamental. E aí a gente volta a pensar na questão da dor lombar. Sim. Né? E por que eu puxei, tomei a liberdade de puxar isso? Vocês sabiam que a dor lombar é a terceira maior causa de afastamento de trabalho entre pessoas de 45 a 65 anos? Sabia. Sabia que os dados epidemiológicos mostram que pelo menos 90% da população vai sofrer de problema de coluna um dia? Então, tanto eu costumo brincar, entre aspas, né? Claro que de uma forma mais, utilizando não no sentido jocoso, mas no sentido lúdico, perguntar assim, tá bom, você tem, quando eu vou orientar em relação a algum exercício, tá bom, tem algum problema articular, sente dor, por exemplo, no ombro, cotovelo, punho, joelho, quadril, e eu não falo da coluna. Aí a pessoa fala assim, da coluna, você já teve ou ainda não problema de coluna? Aí a pessoa fala, como assim? Eu falei, porque 90% das pessoas sofrerão em algum momento da vida problemas na região de dor lombar. Então, se você que está nos ouvindo aí, se você ainda não tem dor lombar, ou não sentiu dor lombar, fique atento. Primeiro, parabéns, porque é sinal que talvez a sua questão comportamental não esteja levando a uma sobrecarga exagerada em determinada região, mas fique atento. Não abra mão desse controle postural, porque senão um dia você terá. Não é praga. É uma questão estatística. Né? Infelizmente é uma coisa que a chance de ocorrência nas pessoas é muito alta e o comprometimento em função disso também é muito alto. E cada vez mais a gente tem visto crianças, adolescentes, enfim. Eu te falo, eu tive a minha primeira dor na coluna com 11 anos, quando eu resolvi ser ginasta olímpica sem ser. Fui fazer uma ponte em casa de ginástica olímpica e tive um torcicolo. E fiquei usando 3 meses colar cervical, que na época foi orientado, enfim, fiz reabilitação, mas e eu vejo hoje muitas crianças, adolescentes, crianças até mesmo, com problema de coluna. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui para a gente contextualizar essa história toda, né? Até para ilustrar para quem está nos ouvindo a importância disso. Você reportou que o seu primeiro episódio de sintoma, né, alterações de saúde de coluna, elas ocorreram com quantos anos? 11. Você sente alguma repercussão nos dias de hoje, em função disso? De repente, sei lá, isso pode fazer com que eu tenha constantemente um pouco mais de dor naquela região, ou é só deitar e dormir um pouquinho ou no dia a dia, ou acumula tensão, é mais frequente? A minha área de tensão é a cervical, e essa live surgiu por causa disso, porque recentemente eu tive outro torcicolo, um episódio, e aí fui socorrida pelo nosso backman aqui, que depois nós vamos falar que não cedeu o estúdio, enfim. Daí surgiu a história da live. A gente tem que fazer uma live com ele, né? Que esse homem tem que mostrar ele aqui, né? Depois a gente... produtor, destravador de coluna, né? Vou tentar ver
igual um robô, entendeu? Mas ficou, a minha área de tensão é a cervical. E olha só que interessante isso, né? Eu ia falar, olha que legal. A pessoa, nossa, que legal, tá falando que sente bem até os 11 anos. Não é legal, né? Mas assim, olha que interessante. Uma condição experimentada, atípica, experimentada aos 11 anos, não dá pra gente bater o martelo e falar que é exatamente ou somente isso, mas pode ter colocado a região lesionada naquele momento numa condição de maior fragilidade ao longo da vida. E olha que loucura. Não, mas foi, e aí na época foi constatado escoliose, eu comecei quer dizer, antes disso, né, eu já nadava, fiz natação há muito tempo, mas eu falo que eu falo isso com o Léo constantemente, quando eu recebo no consultório alguém que fala dor na coluna, eu penso, preciso melhorar meus hábitos, agora a gente tá fazendo um pouco mais de exercício, mas a gente já vem mudando postura e tal, porque eu fico pensando, aquela consciência, eu não quero chegar lá na frente e travar e tudo. E nesses dados também a gente sabe que alguns desses pacientes vão ser hospitalizados por dor lombar, isso é seríssimo, né? Ele vai ficar internado, porque travou a coluna e ele não anda, e não anda mesmo, né? Exato, é isso aí mesmo. E o que ainda é mais assustador, além disso tudo, é que esses dados, né, epidemiológicos, eles têm mostrado que é a terceira maior causa de afastamento de pessoas de 45 a 65 anos. Fala, puxa, você está me assistindo agora, está nos assistindo agora, e fala, não, poxa, então tá tranquilo, tenho 22, tenho 23, tenho 30, tá tranquilo, deixa para ter preocupação lá na frente. E não é, né, assim, o que a gente tem observado é que as pessoas, de forma cada vez mais jovem, têm sentido ou experimentado episódios de dor na região da coluna. Nós estamos comentando aqui que no seu caso foi cervical, mas grande parte das pessoas são acometidas de dor na região lombar. E outra, né? Postura, né, pessoal? É tela, né? Tempo de tela. Tempo de tela, né? Mais uma vez, em função da postura. Pega o telefone e fica assim. Já começa a produzir alteração nas curvaturas fisiológicas da coluna. Quando não senta com as costas, né? E dobra ainda mais o pescoço. Aí vai lá assistir X filme, alguma coisa assim. Na sala de aula, e fica sentado assim, ó. Mete o pezão na cadeira. Aí põe o pezão em cima, me empresta um telefone aí, por gentileza. Aí pega o telefone e fica assim. Ou não coloca o pé na mesa, né? Cara, isso aqui é um sucesso. Os médicos estão assim. Claro que não, né? Tô brincando aqui, mas é a fórmula perfeita para que você desencadeie algum problema de ordem clínica na região da coluna. Porque nessa condição nós estamos expondo a nossa coluna vertebral a uma condição, a uma posição, a uma postura totalmente contra a sua natureza. E se ela, entre aspas, foi feita para ficar de um jeito e nós, aleatoriamente, optamos por colocar de outro, é bastante provável que isso não vai dar uma coisa boa. Vai dar ruim, né? Popular vai dar ruim. Então, quando a gente pensa, né, até de forma mais prática, assim, por que a gente tem que se preocupar com coluna? Por que a gente tem que se preocupar em manter uma postura melhor nas nossas atividades diárias? Primeiro, obviamente, porque eu não quero ter dor. E segundo, que não é só não ter dor, é porque eu quero garantir uma saúde da minha coluna vertebral ao longo do tempo. Porque também tem sido apresentado na literatura que a dor é a principal fator, e assim, pensando na região lombar, a dor na região lombar é o principal fator preditor de incapacidade funcional. Então, às vezes, as pessoas começam a apresentar alteração e começam a apresentar um pouquinho de dor. O que elas fazem? Ajeita aqui. Se eu ficar sentado aqui, eu sinto um pouquinho de dor. Mas se eu ficar assim, aí agora eu não vou sentir. Então vamos em frente. É o jeitinho. E isso é o jeitinho brasileiro, entre aspas, né? Eu vou produzindo um ajuste pequeno para compensar aquela dor. E eu falo, não, agora tá tudo bem, então. Mas isso vai minando ponto a ponto a minha saúde da coluna vertebral. Quadril, joelho. Nós temos um mecanismo de transferência.
A partir do momento que eu tenho um desconforto lombar e eu não quero ter esse desconforto, eu começo a produzir movimento compensatório, por exemplo, na coxa femoral, que é ali, região do quadril. É isso que eu ia perguntar. Eu já vou mostrar aqui para vocês. É isso que eu ia perguntar. Já vou até emendar a pergunta, só para não perder o fio da meada, porque às vezes muita gente sente dor no braço, sente dor na coxa, e isso pode estar ligado com a coluna, né? Pode. Muitas vezes, Na inclusive, perna, está. É. Dor, formigamento, coceira. E parece besteira. Eu já recebi paciente no consultório que tinha dor nas pernas, tinha passado em vários especialistas, dor nas pernas, e ninguém tinha pensado em coluna. E era coluna. Exato, é muito louco isso, né? Então por isso que é importante a gente conversar aqui. Então, antes de entrar na coluna, eu quero mostrar a importância da manutenção das curvaturas fisiológicas de uma forma bastante mais simples para a gente entender. Eu vou pegar aqui uma folha de papel. Imagina que isso aqui é a sua coluna. Tá aqui, ó. Isso aqui é a sua coluna, tá? Se eu pegar essa coluna deste jeito aqui assim e ficar simplesmente batendo ela aqui, ó. Eu vou conseguir até apoiar na mesa. Tá apoiado aqui na mesa. Se eu vier aqui, ficar batendo aqui assim, ó, eu consigo ter um bom gerenciamento de carga? Não, dá até pra ver que o papel começa a amassar, né? Agora, e se eu pego a minha coluna e agora eu coloco ela assim? E se eu vier e bater aqui em cima, o que vai acabar acontecendo? Distribui. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai servir como se fosse uma mola, um amortecedor. Então, aquelas curvaturas que nós temos, são chamadas curvaturas fisiológicas da coluna, elas são destinadas, ou foram, entre aspas, criadas para melhor gerenciamento da sobrecarga aplicada na coluna. Ah, mas para quando eu vou participar de uma prova, uma maratona, ser um atleta olímpico? Não. Quando eu vou, por exemplo, produzir a locomoção. Quando eu estou andando, na hora que eu coloco o pé no chão, eu tenho a ação da gravidade me empurrando para baixo. O que acontece com a minha coluna? Achata, como se fosse uma mola. Na hora que eu aperto uma mola, na hora que eu solto, o que acontece com essa mola? Estica. Então ela gera uma energia e me empurra para cima. E aí eu ponho o pé no chão de novo. Abaixa. Aí me empurra para cima. E aí eu consigo ir mantendo uma cadência na marcha. Então as curvaturas elas servem para nos ajudar a gerenciar a carga e fazer com que eu também tenha uma melhor eficiência na marcha. Então para andar. E andar daqui até a cozinha, até o banheiro, até o quarto, descer um lance de escada, ir até a padaria, pegar o filho, filha, neto no colo. Então isso vai me ajudar a gerenciar melhor a sobrecarga, com mais eficiência. Então, a gente tem que ficar muito atento sempre a, ponto número 1, como estão as curvaturas fisiológicas da minha coluna. E aí, para a gente entender qual é o impacto disso, né? Não impacto assim, mas qual que é o efeito, a mudança de uma curvatura, eu vou colocar aqui primeiro e mostrar para vocês quais são as curvaturas, né? E por que isso pode ser prejudicial. Antes disso, pessoal, antes dele pegar a coluna, eu acho que ele merece um like, né, pessoal? Então senta o dedo no like, você que não é inscrito, se inscreva no canal aí. Corre isso lá ajuda no a gente Biomecânica Fácil, se inscreve. E aí daqui a pouco ele vai falar do canal, ele tem um trabalho muito legal, ele vai falar do trabalho dele também, mas agora que ele... E aqui, ó, a canequinha, ó, pausa para anatomia. Isso. Vamos lá. Ó. Gente, temos aqui então uma representação da coluna vertebral. Né? Então temos aqui os ossos do quadril, popularmente conhecidos como bacia, né? Para aquele pessoal que está mais comumente no dia a dia, dona de casa, o rapaz lá que está trabalhando, está jogando videogame, enfim, os ossos do quadril. Esta região aqui é a região lombar, esta região aqui é a região torácica e essa região aqui é a região cervical. Aqui é a base da nossa cabeça. Quer que você não tá? Isso aqui, então, região lombar, região torácica, região cervical. Basicamente, nós temos uma curvatura, pode soltar a cara, por favor, obrigado. Temos uma primeira curvatura que ela é encontrada aqui, ó. Assim. Que é uma curvatura neste osso aqui, que é denominado sacro.
Então eu tenho sempre um mecanismo compensatório. Então se eu tenho uma curva neste sentido na região do quadril, aqui, na região lombar eu tenho uma curvatura no sentido contrário. Na região torácica eu volto até aquela curvatura na região do quadril. E na região aqui do pescoço eu volto a ter uma curvatura igual à região da lombar. Sim. Então a minha coluna ela forma como se fosse um S olhando aqui de lado, o que nós anatomicamente chamamos de plano sagital. Então conforme eu vou andando, vou me locomovendo, a minha coluna ela vai produzindo gestos como esse daqui, ó. Ele se deforma e volta. Mas se eu estou acostumado a ficar muito tempo nesta posição aqui, eu consigo observar que também tenho aqui essas raízes nervosas, ó. Então, se eu tenho uma alteração desta curvatura, eu volto a ter aquela compressão que eu mostrei lá para trás, lá no começo do nosso bate-papo, da região cervical. Só que ela pode acontecer na região cervical, pode acontecer na região torácica, pode acontecer na região lombar. E qual é o problema? É que conforme eu vou, entre aspas, colocando estas vértebras, que são os ossinhos que compõem a nossa coluna vertebral, conforme eu vou mudando a posição natural delas, eu vou sobrecarregando estes elementos que estão em rosa aqui no meio, que são chamados os discos intervertebrais. Na hora que eu sobrecarrego de forma demasiada estas estruturas, é como ele funciona como se fosse uma... Sabe aquelas bolinhas com gel dentro? Imagina que você faz um mini corte nela, aquele gel extravasa. E ali nós temos então uma condição chamada hérnia de disco. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar. Qualquer coisa, Léo, mostra ali para a câmera essa condição aqui, ó, que é o extravasamento. Lá na câmera, tá de frente para mim, produção? Isso ali, ó. Olha aí, ó. Essa é a nossa popular hérnia de disco. Muitas vezes isso é decorrente de uma má postura. Ela sai aqui. E para Exatamente. qualquer direção. Teria que ser certinho aqui, ó, ficar dentro do... É como se você pegasse um pão, espremesse ele e o queijo ou bife saísse pro lado. Exatamente. Imagina uma maionese. Na hora que você aperta o sanduíche, sai a maionese para um lado. Se apertar mais de um lado. É claro que a gente está colocando esses exemplos, né? A constituição é diferente e tal, mas é para você aí de casa conseguir entender também O efeito. por que a gente tem que cuidar tanto da nossa coluna. Com Né? certeza. Só para ilustrar aqui em termos percentuais, para as pessoas conseguirem entender o que aquelas pesquisas em biomecânicas mostram para a gente. Olha só, basicamente nós temos 4 curvaturas na coluna. Uma na região do sacro, que foi essa aqui que eu apresentei. Uma na região lombar. Uma na região torácica e uma na região cervical. Ok? Uhum. Vamos considerar assim, ó, que a capacidade que minha coluna tem de suportar carga é o número de curvaturas ao quadrado mais 1. Vamos facilitar. 4 curvaturas. 4 vezes 4? 16. Mais 1? 17. 17. Beleza. Vamos considerar que a pessoa agora joga muito videogame, então ela altera a curvatura da região cervical. Aí a pessoa fica sentada projetando o bumbum para frente Igual e você ela faz. altera a região lombar. Então ela fica exatamente desta forma assim, ó. Senta com o saco. Exatamente. Então a coluna dela fica exatamente dessa forma. Então aqui basicamente ela tem quase o feto. O feto ele fica nessa posição. Por isso que é importante ele começar a se movimentar para gerar estas novas curvaturas. Mas vamos imaginar assim, se eu tenho então agora 2 curvaturas, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então agora com 2 curvaturas, a capacidade que minha coluna tem de suportar carga é igual a 5. Menos de um terço. E antes eu tinha 17. 17. Aí você fala, mas qual o problema? Vamos considerar que para subir e descer a escada gerasse 12 de sobrecarga. Já não dá conta. Se você tivesse as curvaturas, as 4 curvaturas, você teria 17. 12 é menos. Dá 5 de
sobra, né? De sobra, de lastro, de margem. Agora, se você está subindo e descendo da mesma forma a escada, mas com curvaturas a menos na sua coluna. Agora você está colocando 12 de sobrecarga e sua coluna suporta Sim. 5. Você tem ali Menos da metade. menos da metade do que seria o esperado. Então, em algum momento, estes elementos que estão entre as vértebras, os chamados discos intervertebrais, sofrerão um desgaste, como qualquer tecido biológico. Né? A tendência é que, com o passar dos anos, nós tenhamos um déficit funcional. Quer dizer, os nossos tecidos eles vão funcionando menos. Ficando menos elásticos, menos elásticos e menos hidratados. Exato, é o que nós chamamos de processo de envelhecimento. Dá pra gente evitar? Dá. Só que aí a gente não vai poder chegar aos 30 anos. Talvez tenha que interromper um pouquinho antes disso. Eu acho que não é o interesse de ninguém ter uma vida tão breve. Ele vai passar ou planeja passar dos 30 anos, então fatalmente nós sofreremos o processo de envelhecimento. Eu planejo passar dos 30 anos. Eu já planejei há muito tempo, né, inclusive. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, todo mundo vai sofrer desgaste. A questão é, nós temos que tentar manter a nossa coluna numa posição mais confortável para fazer com que ela tenha maior possibilidade de gerenciar cargas e aí, por consequência, tenha melhor saúde. Deu para entender? Então, Perfeito. por isso que é importante, até você que está aí em casa, já Agora aproveita... tá difícil botar o... Exato, já vamos voltar aqui. Então, assim, por isso, se você tiver alguma dúvida ou ficou fácil, deixa aí no comentário depois para Léo, pro Léo, para Carol, para a gente poder entender, até de repente contribuir um pouco mais com vocês no dia a dia. Eu acho que é importante esse conhecimento para que as pessoas incorporem e falem, poxa, então quer dizer então que eu não posso ficar muito tempo assim olhando para o celular, eu também não posso ficar sentado de uma forma equivocada, tenho que tomar cuidado. Hoje em dia, com o home office, né, as pessoas falam, já que a câmera está fechada, ninguém está vendo, posso ficar sentado com o pezão na janela, de chinelo, enfim, tomando meu suco, meu elixir da longevidade, qualquer coisa que queiram. Claro, ninguém está preocupado, ninguém está me vendo, ao ponto que se estivesse no escritório, por exemplo, as pessoas não pensariam dessa forma. E aí, para a gente ajudar os nossos ouvintes, além de... Acho que você já deu várias dicas, mas só para a gente deixar pontuado aqui. Quais seriam algumas dicas, por exemplo, vamos pensar aqui para uma pessoa, por exemplo, para uma dona de casa. Que a gente pensa dona de casa, muita gente pensa assim, ela não trabalha fora, mas ela trabalha muito dentro de casa. E são tarefas assim... repetitivas e diversas, né? A gente tem a dona de casa que lava roupa, que estende roupa, que cuida do filho, que passa, que cozinha, que dá conta da casa, que ela tá varrendo, que ela tá fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, para facilitar a vida da dona de casa, que dica que vocês dariam, Carol, Maciel? Carol, vamos lá. Então, vamos olhar primeiro para a parte médica, para que a gente consiga se moldar e conseguir não se moldar, né? Adequar as informações e seguir a mesma linha. Vamos lá, Carol. Não, eu acho que é super importante a pessoa avaliar. Eu sempre valorizo nas consultas a maneira que a pessoa dorme. Isso eu acho super importante, porque, querendo ou não, aí a gente passa, né, deveria passar aí 8 horas dormindo, né, pelo menos 7, então isso é importante. Postura para dormir, pessoas que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente tem que avaliar isso. Então eu sempre gosto de trabalhar com a prevenção, essa é a melhor etapa. Se você já tem crise, já teve crise, precisa tomar medicamento, eu falo que ele é uma ponte. Ele vai ser usado por um tempo com recomendação médica, não com a recomendação do seu vizinho. E isso é para uma fase. E a ideia é tirar. Fortalecimento muscular, porque a gente tem toda a musculatura ali paravertebral, você tem musculatura abdominal que precisa estar fortalecida para auxiliar nessa biomecânica. Maciel, me corrija se eu estiver errado. Isso é mesmo. E às vezes, muito mais do que uma orientação, mas uma dica, às vezes você pode estar, que é o que ele falou, com uma sensação de gelado, uma sensação de formigamento, de picada, de quentura, digamos assim, de
tá com uma sensação de quente, uma sensação que você não sabe bem o que é, nos braços, nas pernas, e pode ser a sua coluna, né? Telas hoje é muito complicado, porque é tela de computador, é tela de televisão. Eu tô me exercitando, tô jogando videogame, mas tá, né, no exercício, tá lá em frente a uma tela, celular. Então eu acho que isso é super importante. E atentar a criança, porque às vezes criança não tem problema, tá tudo bem, é o que eu falei. Meu caso, eu comecei com 11 anos. Então eu super valorizo isso. Eu acho que o melhor remédio é sempre a prevenção. Perfeito, Carol. Tá certíssimo, tá corretíssimo o seu apontamento. Tem nada que corrigir, não. É isso daí mesmo, né? A questão da prevenção é sempre, já diz aquele velho ditado, prevenir é o melhor remédio, não é? Mas é claro que às vezes não é possível. Então, vamos pensar na parte clínica, médica, para conseguir controlar isso. Mas no dia a dia, o que a gente pode pensar? Primeiro, só para também ilustrar essa condição que foi apontada pela Carol, nós temos as raízes nervosas, que são esses pontinhos, essas funções amarelas aqui, certo? Tipo mesmo, né? Que são esses pontinhos amarelos aqui. Por que por muitas vezes uma dor na perna pode ser uma sinalização de um problema na região lombar? Porque nesta região aqui nós temos um conglomerado de tecido nervoso, porque aqui ele está passando, entre aspas, por um grande canal que passa em toda a sua coluna, como se fosse de fato um buraco por onde acomoda toda essa parte nervosa, tá? Até mesmo uma questão de proteção. Só que quando chega mais próximo que ao final da coluna, não tem mais por onde ela passar. Então, esta parte nervosa, ela forma um grande feixe nervoso que passa aqui, que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora já devem ter ouvido falar, o tal do ciático. O que é o ciático? É meu ciático. É o ciático. Algumas falam, não, asiático tá doendo, né? Asiático. Não é asiático, né? É o ciático. Então, o que é? É um conglomerado, né, de feixe nervoso que está passando nesta região. E isso, obviamente, vai para os seus membros inferiores, para a parte interna de coxa, para a região posterior da coxa, então para o glúteo. Então, se eu tenho uma alteração na postura... Até o pé, né? Vai até a pontinha do dedinho do pé, né? Então, se eu tenho alguma alteração na postura aqui, que comprime este nervo, isso pode me dar uma resposta sensorial que vai ser refletida na perna. Então, eu estou sentindo a dor na perna, mas o problema pode estar acontecendo nesta região. Então, fique atento se esse sintoma aparece parte interna de coxa, às vezes área genital, parte posterior, dormência, formigamento. São sinais que você tem que ficar atento, não só pensando, de repente, numa condição de alergia. Claro, isso também é importante, né? Mas considerando questões ortopédicas. Isso é bastante importante, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui no ladinho aqui e vamos a algumas considerações que eu acho que é importante, né? A questão que a Carol estava bem apontando da prevenção, eu acho que para aquelas pessoas que estão nas atividades diárias, né, não necessariamente envolvidas em práticas esportivas, então dono de casa, pessoal que está lá trabalhando no lar, ou em ambiente de escritório, ou levando as crianças para a escola, muito tempo no computador, as próprias crianças, né? A Carol falou muito bem isso, porque antigamente nós não tínhamos tantos episódios em crianças, né, de dor lombar. Hoje a gente já tem um número muito maior de pessoas sendo acometidas por essa condição. Então tem que ficar atento, por exemplo, nas crianças, a mochila, né? Quanto de peso tem cada uma dessas mochilas enquanto o filho vai levar para a escola? E não só o peso. Você fala, mas meu filho, minha filha precisa levar X número de cadernos, de lápis, estojo, não sei o quê, o material escolar. Ok, tem que levar. Mas vamos considerar, por exemplo, a forma com que estas crianças ajustam a mochila ao carregá-la. Então, e você pode fazer o teste aí de observar. Vai levar alguém na escola? Fica observando como que as crianças normalmente carregam as mochilas. Vou pensar assim que na prática, pro lado e para frente. Se os produtores de mochila colocassem numa alça só, não ia ter diferença.
Por que acaba acontecendo? As crianças normalmente colocam sempre a mochila de um lado Aí só. já tomba pro lado e encurva pra frente. Então, às vezes, você tem uma mochila pesada, e mesmo se ela não estiver tão pesada, ela coloca uma sobrecarga não proporcional aos dois lados do corpo. Então, a pessoa começa a ficar assim. E aí, vamos considerar também, na criança, que ele ainda é um ser em desenvolvimento. E eu gosto de usar bastante esse exemplo em aula, que o nosso corpo ele funciona basicamente como se fosse uma massa de pão. Você tem uma massa de pão, se você coloca ela numa forma redonda, que forma a massa de pão vai adotar? Redonda. Você coloca a massa de pão numa forma quadrada, que forma ela vai adotar? Quadrada. Mas a criança está em desenvolvimento, ela não está ainda naquele processo de envelhecimento, embora isso seja bastante polêmico também. Alguns falam que a teoria de envelhecimento você envelhece a partir do momento que você nasce, enfim. Mas ele não tem ali um quadro característico de debilidade funcional. Não é falar, com a criança não é onde a gente normalmente começa a ter o declínio funcional. Normalmente a criança está melhorando, né? Falar até os 18 anos você tem crescimento e desenvolvimento, não é isso? Então eu penso assim, a criança ela não tem prejuízo nos tecidos naquele momento, mas ela está colocando ou moldando o corpo dela numa condição não adequada para o gerenciamento de carga da coluna. Quando ela tiver 20 anos, 30 anos, ela vai ter uma posição assim. Só que aí, aqueles disquinhos que eu mostrei para vocês já começam a apresentar um desgaste natural. Significa, portanto, que esta pessoa está mais propensa a sofrer com os distúrbios de coluna. Então, a nossa prevenção não começa só nas atividades diárias, começa na infância. Então, pai, mãe, vó, fiquem de olho em como as nossas crianças estão carregando a mochila. Aí é comum também na mochila, coloca as duas alças e deixa ela bem solta. Aí a criança está andando e a mochila fica batendo no bumbum. Vocês já devem ter visto isso. Então, lá junto com o saco. Então, o que acaba acontecendo? Ajusta a alça para que, de fato, você tenha uma perfeita acomodação da mochila na região do tronco, porque isso vai garantir um melhor gerenciamento de carga. Sua coluna vai sofrer menos, a criança vai sofrer menos, vai ter menor influência na postura no seu desenvolvimento. Isso provavelmente fará com que ela sofra menos na fase adulta de coluna. Ok? Então, é uma questão na criança importante. Só criança usa mochila? Não, nós usamos também. Professor usa mochila. Professor usa mochila. Como que nossos colegas, e até às vezes nós mesmos usamos a mochila? Eu tô pensando aqui, tô vendo vários aqui. Vou por além disso. É só mochila? Bolsa. Carol, normalmente, como são as bolsas de vocês? Eu falo que é a bolsa do gato Félix. Cabe tudo ali dentro. É um mundo, né? Se você não sabe o que é o gato Félix, ali tá um pouquinho mais assim, não é uma fase mais jovial, não que nós estejamos mais. Procurei no YouTube. Gato Félix, você vai ver, tem muito desenho. O cara tira uma casa, tira um carro, tira um robô, tira um lápis, e é um saco sem fim, né? Cabe de tudo. Se tem muita coisa, tem um desafio, né? Inclusive, assim. E elas gostam de levar aqui, né? Olha o aqui, ó. Dá uma coisa lá, cara. Como é que leva a bolsa, cara? Mostra pra galera. Então, é uma bolsa pequena, com pouca coisa, significa, portanto, que é bastante leve e uma posição bastante confortável para você carregar. Imagina você andando assim durante... você fala, mas eu só vou daqui até lá, dali até aqui, são 10 minutos até o carro, até o ônibus, depois eu apoio. Coloque 5 minutos aqui, 10 ali, 20 aqui, mais 5 aqui, mais 20 ali. Só nisso, em um dia. Só vou ali tomar um sorvete no shopping. Né? Exato. Considere isso em uma semana, em um mês, em um ano, em 5 anos, em 10 anos. Sempre tem um lado preferencial, né? Você sempre coloca do mesmo lado ou vai na mesma bolsa. Hoje saiu do consultório uma paciente que ela fraturou o húmero direito. E eu entreguei a bolsa dela, a sacola de exames e a sacola com os pedidos. Aí eu tô só observando, ela pegou a sacola, esse é o braço quebrado, colocou aqui, colocou tudo aqui, colocou aqui. Eu falei, mas... E ela não tá levantando o braço. Essas sacolas aí no braço. Ela, não, é que eu gosto de carregar desse lado. Eu falei, meu braço tá quebrado, não pode levar desse lado. Aí não consegue levantar o ombro. Não tá. Aí como é que faz então pra levantar, já que não consegue? Joga o quadril.
Aí a coluna vai, não é elevar o ombro. É a famosa gambiarra, né? Exato, é aquele movimento compensatório que eu falei, né? Às vezes eu posso produzir simplesmente uma elevação de ombros, mas sem uma alteração no eixo da minha coluna. Agora, se eu não consigo fazer isso aqui com o meu ombro, eu posso fazer isso aqui com a minha coluna. Então, se eu tenho uma debilidade funcional no meu ombro, eu produzo um movimento compensatório na coluna. Fala, tá vendo? Eu consigo, pode deixar que eu consigo. Consegue. Até quando? Essa é a questão. Porque se você fizer isso de forma repetitiva, de forma recorrente, quanto tempo suas articulações suportarão tal condição? Porque embora nós tenhamos sido projetado para o movimento, não é para qualquer movimento. Né? Então, isso é uma condição bastante importante. Só as pessoas que usam bolsa, não? Às vezes fica carregando livro, pessoal que está em escola, faculdade, Tablet. fica carregando agora num braço, aí pega o outro, a caneca de café, aí olhando, a pessoa está andando assim. Aí tô com pressa. Beleza, você tá com pressa, ok, mas calma, né? Ajusta a sua postura, porque se você continuar de fato com essa pressa, ela até justifica. Porque do jeito que você tá adotando a sua postura, provavelmente você vai sofrer bastante até o final. Então aproveita o tempo que você tem agora. Faça as coisas rápido, porque lá pra frente talvez você sofra. Né? Uma outra questão importante para quem está aí nos ouvindo, sapato. Imagina, eu estou colocando uma condição típica, tá, turma? Mas é claro que isso pode se enquadrar em qualquer gênero, né? Mas uma condição típica. Para ficar mais fácil para nós pensarmos aqui, até a Carol que está aqui pode nos auxiliar nessa, não é, Léo? Uhum. Carol, imagina agora a sua postura carregando uma bolsa do Gato Félix sobre um salto 12. Fino, agulha. Ponta agulha. Aquela que a pessoa só de colocar o pezinho já fica assim, ó. Não consegue ter equilíbrio. Aí o quadril fica, aí o bumbum vai pra frente e vai pra trás. Inclusive tem aquela máxima, né? Quer saber se de fato tem possibilidades, tem prática de andar de salto? Olha por trás assim e vê quanto que o calcanhar tá tremendo. Se tiver andando com os pezinhos assim, falando, colocou o salto alto só pra vir pra cá hoje. Mas por quê? Porque não tem tanto controle motor. Então isso faz com que eu tenha uma maior estabilidade no tornozelo. Para compensar, eu produzo maior estabilidade no joelho. Isso vai passar para onde? Quadril. Para o quadril. Que vai passar para onde? Lombar. Para lombar. E aí a pessoa começa a tentar controlar a lombar do lado, movimento de um lado para o outro, para frente, para trás e inclinando aqui. E além disso tudo, segurando uma bolsa desse lado de cá. Quer dizer, O quanto que isso pode trazer de prejuízo funcional a médio e longo prazo? Muito ou pouco? Muito. Agora você imagina, mais uma vez, as crianças, que hoje em dia também, infelizmente, nós vemos muito, crianças Mais com bolsa, precoce, né? com não sei o quê, Salto. com salto. Será que de fato isso é saudável? Ah, mas é bonitinho. Ok. Mas quanto tempo vai ficar bonitinho assim? Tem estudos bem interessantes que mostram, inclusive, que o salto acima, o uso recorrente de saltos, por exemplo, com maior do que 2 a 3 centímetros, isso leva esse movimento compensatório do joelho, quadril e curvaturas da coluna, que muitas pessoas que utilizam esse tipo de calçado, na hora que vão, por exemplo, para a praia nas férias, elas morrem de dor na coluna. E por que no dia a dia elas não morrem de dor? Porque no dia a dia, lembra do massa de pão que se molda? Está acostumado a usar salto alto 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia. Você molda a sua coluna para conseguir ajustar a postura para o uso do salto. Aí você vai para a praia, você não vai de salto. Ah, não, eu vou porque eu vou passear no centrinho. Tá, eu estou pensando em ir para a praia. Você não vai na areia de salto alto. E por mais que você vá com uma sandália, na bela, não sei o que, saltinho, beleza? Você não vai entrar no mar de salto alto. Em algum momento você vai estar lá o seu chinelo, rasteirinha, ou utilizar um sapato sem salto. O famoso pé na areia, né? Pé na areia. E na hora que você coloca o calcanhar no chão, o que acontece com a coluna? Altera a curvatura. Tá acostumada? Não. Não. Vai sentir dor. Então, são pequenos gestos que a gente tem que sempre tomar cuidado. Mães, por exemplo, pais que têm um bebê pequeno de colo e vai lá e fica segurando de repente o bebê porque chora, vai fazer dormir. Podem observar, vocês aí que tem bebê, tem filho, filha, neto, sobrinho, pequenininho. Pode ver que em função dessa nossa dominância de um dos lados do corpo, o que normalmente nós fazemos? Carregamos sempre do mesmo lado.
Aí de repente pega aquela pessoa, dona de casa, que de repente tá lá, poxa, super loucura, né? Pega a criança, aí vai no fogão, aí não sei o que, aí passa pro marido, o marido segura, vai ajustar, arrumar a mesa, sempre do mesmo lado. E sempre movimento compensatório. E por que movimento compensatório? Porque as pessoas também estão cada vez mais sedentárias. E se elas estão cada vez mais sedentárias, elas estão cada vez mais fracas. É que você não falou da posição da dona de casa cozinhando. Exato, né? Então, assim... No celular e cozinhando. Exato, né? Então, assim, a maior preocupação, assim, pense sempre na sua postura. Tem até nós aqui como professores, né, temos um referencial quando pensamos em anatomia, que é a questão da posição anatômica. O que é a posição anatômica? Os dois pés no chão, pontas do pé voltado para frente, coluna ereta, palmas da mão, braços ao longo do corpo, mão voltada para frente e olhar para o horizonte. Isso é uma posição de referência. Ah, quer dizer, então como é que eu vou cozinhar assim? Não foi para você cozinhar assim, para segurar o filho assim, para arrumar a cama assim, para passar aspirador assim. Mas procure monitorar e chegar mais próximo possível a essa condição. Ah, mas eu vou cozinhar, não dá para você ficar com o telefone, com licença, não dá para você ficar assim. Assim, você vai ficar assim? Não. Ah, beleza, eu vou segurar aqui, essa posição para cozinhar. Isso auxilia. Ah, vou sentar, vou ficar em pé, aguardando, sei lá, o elevador chegar enquanto lá estou descendo do 10º andar pro térreo. Não fica apoiado só em um lado da perna. Não encosta na parede, né? Não encosta na parede do todo. Vai lá, pense em se aproximar o máximo possível de uma condição anatômica. Os dois pés no chão, braços ao longo do corpo, ombros eretos, olhando à frente. Muitas pessoas falam, ai, que metido, olha que postura de metido, ai, que arrogante. Eu falo, não, só estou cuidando da minha saúde. Daqui a 20 anos conversamos. Exatamente, eu continuo olhando para frente. Exato, né? Então, é uma condição que a gente tem sempre que pensar, né? Em como eu posso manter a longevidade da minha coluna. E são pequenos gestos que, no final das contas, trazem grandes resultados. Sentar. Vou sentar assim para assistir filme? Ah, procura inventar uma postura. Ah, não, é sábado à noite, quero comer pipoca. Tá tudo bem. Não viremos refém também disso. Nada é proibido. O problema é quando aquilo se torna... Repetitivo. Exato. Recorrente, repetitivo a longo prazo. Porque aí, uma hora, a conta chega. Beleza. O que mais? De exercícios? Fortalecimento é importante, né? A questão da musculatura Isso que também, a gente Isso, por favor. A questão, você apontou muito bem, Carol, da questão dos músculos, de fortalecer os músculos, né? As pessoas, muitas vezes, elas têm, aí de uma forma geral, né, elas têm a ideia de que quanto mais forte elas forem, menor é o risco. Então, quanto maior a força, maior o efeito protetor. E não é bem assim. Você citou de forma primordial, precisa a importância não só dos músculos da região anterior do nosso abdômen, mas os músculos também da região posterior, da região lateral. Eu gosto de usar um exemplo como uma lata de refrigerante, embora a gente saiba que refrigerante não é a condição mais saudável que existe. Mas nesta condição aqui, tomar um golinho da minha água. Hashtag fica a dica, quem me conhece. É água mesmo, tá? Não é refrigerante não, também é água. Pensa assim, você tem uma latinha de refrigerante ou qualquer bebida gaseificada. Ela está tampadinha. Se você pegar essa latinha e tentar apertar ela assim para amassar, você vai conseguir? Não. Por que não? Porque é muito forte, é muito duro. Aí você vai lá e fala, ok. Abre. Tomou. E agora, se você quiser apertar, você consegue? Agora vai. Por que você antes não conseguia, agora você consegue, se o material da latinha é exatamente o mesmo? É o conteúdo. O que tem dentro dela quando ela está fechada? Líquido. Líquido e gaseificado. Significa, portanto, que ali eu tenho uma grande pressão. Então eu deixo aquela estrutura muito rígida, muito forte. Se eu tiro aquela pressão, aquela mesma estrutura ela fica mais fragilizada.
eu consigo deformar ela facilmente. Ok? Uhum. Pense que nesta região do tronco aqui, da região do peitoral até a região do quadril, nós temos uma condição muito parecida com essa latinha de refrigerante. Nós temos como se fosse uma membrana bem fininha, assim, que envolve toda a nossa região abdominal, que são os músculos. Então eu tenho os músculos na parte da frente, na parte dos lados e na parte de trás. Eu tenho também músculos que estão na parte superior e músculos que estão na parte inferior. Então eu tenho popularmente conhecido como reto abdominal, até anatomicamente, né, academicamente falando. Tenho reto abdominal, eu tenho os oblíquos interno e externo, tenho os multífidos, tenho o diafragma, que nos auxilia também no mecanismo ventilatório, que é a parte de cima, e temos também um grupamento, um complexo muscular muito importante, inclusive que a parte médica nos mostra que é bastante importante trabalharmos até pensando na qualidade de vida, que é o assoalho pélvico, em função da incontinência urinária, escape de urina e assim vai. Então é importante trabalharmos isso. Quando eu tenho estes músculos todos trabalhando de forma simultânea, coordenada, o que acontece? Eu tenho um músculo nessa região lateral. A hora que ele contrai, ele puxa para cá. Na hora que esse outro aqui contrai, ele puxa para cá. E se os dois contraírem ao mesmo tempo? Para que lado eu vou? Nenhum. Fica estabilizado. Tem um músculo na região anterior. Se ele contrair, eu venho para frente. Se o músculo da região posterior contrair, eu vou para trás. E se os dois contraírem ao mesmo tempo? Para onde eu vou? Nenhum. Agora, e se eu tenho o músculo da parte da frente, da parte de trás, de uma lateral, da outra lateral, todo mundo contraindo junto? O que vai acontecer com a minha coluna? Vai ficar conseguindo se movimentar para lá e para cá? Não. Eu aumento meu processo de estabilização, sem necessariamente aumentar a minha capacidade máxima de força. Eu estou simplesmente educando meu organismo a contrair de forma coordenada os músculos para estabilizar a coluna. E se minha coluna não fica se movimentando, eu não tenho condições atípicas de movimento. Logo, não tendo a comprometer a raiz nervosa e sentir dor. Então, por que eu estou apontando isso? Porque também muitas vezes, quando a gente pensa no processo de fortalecimento, as pessoas acreditam assim, mas poxa, isso é impossível, tem que ir para academia, virar uma pessoa extremamente musculosa, entrar naquelas dietas altamente... E tá tudo bem se você é assim, ok? Se é um desejo, tá tudo certo, né? Mas muitas pessoas não têm por desejo nem afinidade de ir lá e ficar horas na academia. E isso até desestimula, né? Então, assim, não precisa fazer isso. Não precisa virar um fisiculturista para conseguir diminuir o risco de problema lombar. Inclusive, é um dado interessante, né? Se você comparar pessoas que são habituadas a treinar com esta instabilidade, nessa coordenação, e pessoas que estão acostumadas a fazer, por exemplo, a musculação clássica, pessoas que estão treinadas nesse tipo de atividade, como pilates, por exemplo, apresentam menor risco de produzir ou de ter dor lombar do que as pessoas que são muito fortes da musculação. Porque quando você vai para a musculação tradicional, o que normalmente o professor ou a professora faz? Olha, faça 3 ou X de 20 aqui. Agora, X de 20 aqui. Então ele está fracionando, ele está ensinando o quê? O músculo a fazer o movimento. Mas para vir para cá, o de trás tem que relaxar. Para eu vir para cá, o desse lado tem que relaxar. Isso, ok, vai melhorar a minha força, mas vai melhorar a minha estabilização? Não necessariamente. Então, não necessariamente ser muito volumoso, muito musculoso, carregando muito peso, significa que você tem uma boa saúde articular. E aqui eu estou falando não só da coluna, estou falando de ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, tudo. Interessante. Então, não é assim, é uma questão bem interessante para a gente olhar na coluna, que assim, não é a quantidade de força que você faz, mas como você faz essa força. Então você pode ir muito bem para a academia, fazer atividades como, por exemplo, yoga, que exigem, por exemplo, manutenção de equilíbrio, atividades circense, aquelas com tecido, ir para o pilates, né? Atividades que requerem um controle da postura, do equilíbrio,
podem ser muito mais eficientes do que aquelas que efetivamente vão fazer você ficar mais musculoso, mais forte para proteção da coluna. Nossa, Deu pra hoje entender? foi uma aula, Uma né? aula aqui. Aprendi bastante. Vou ter que rever a live pra pegar tudo, porque Imagina, é tô assim. pensando. Fica à vontade, assim, que eu fiquem à vontade para perguntar e sempre que vocês precisarem eu estou à disposição para a gente poder conversar, vir aqui bater mais papo sobre isso. Enfim, acho que isso é muito importante. Eu penso que por muitas vezes nós, como profissionais da saúde, falhamos, e aí eu me coloco junto nisso, no processo de conscientização. Mais uma vez eu penso, não adianta falar a culpa está nele ou nela. Né, quanto paciente, ou cliente, ou aluno. Muitas vezes o problema está em nós não aconselharmos de forma adequada. É o problema da comunicação. Né? Sim. Muitas vezes a informação não é transmitida de forma adequada, não chega na pessoa de forma adequada. E muitas vezes isso, a grande maioria das vezes, o problema está em quem comunica, em quem passa a mensagem. Então, a gente precisa pensar muito nisso. Como que eu posso transmitir esta informação de forma mais prática, mais objetiva, para que a pessoa se conscientize e fale, poxa, eu tenho que fazer minha parte. Porque senão não adianta. Toda vez ir lá na Carol, e a Carol pedir um monte de exame para mostrar que está errado, e ela me dá um remédio para resolver o problema. Eu não posso terceirizar a minha saúde. Sim. A Carol está lá para me ajudar. Os médicos as médicas estão lá para me auxiliar quando eu estiver num quadro crônico. Vai ter momento que, de fato, não adianta ir para a musculação, não adianta ir para o pilates. Está morrendo de dor? Primeiro trata a dor, vai no quadro agudo, controla. Passo inicial, vai na resposta aguda. Só que não vai resolver. É agudo. De forma crônica, você precisa mudar o comportamento. E também não vim com aquela história, eu já machuquei a coluna, não posso fazer nada. Exatamente. Isso é muito interessante, Carol. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui ainda, mas tem uma questão interessante. Que muitas vezes, né, olha que é meio contrassensual, vai contra o senso comum, né? Muitas vezes as pessoas têm algum tipo de comprometimento na região da coluna. Eu estou colocando na coluna agora, mas isso acontece de uma forma geral em todas as estruturas articulares. Normalmente a pessoa, sei lá, apresenta uma alteração numa estrutura cartilaginosa. Que é esses disquinhos, por exemplo, que eu tenho no joelho, que são os meniscos, né? Toda estrutura articular que tem grande movimentação tem uma estrutura cartilaginosa. Né? Então, às vezes, a pessoa, por algum evento traumático, por uma ação repetida de baixa intensidade, você produz alguma lesão. E aí, uma recomendação clássica que a gente encontra é, olha, diminui sobrecarga na articulação. Diminui sobrecarga na articulação. Por exemplo, busca atividades na água para diminuir, por exemplo, o impacto sobre as estruturas articulares, porque isso pode aumentar o quadro de dor. E, de fato, isso pode até acontecer. Mas isso a gente está pensando de uma forma aguda. Qual é a resposta crônica ao realizar exercícios com essas características? Vamos pensar o seguinte. Quando eu submeto alguém a fazer uma atividade na água, eu estou diminuindo a sobrecarga imposta naquela estrutura. Ok? Ok. Joia. Guardem essa informação. Se vocês querem deixar o músculo de vocês mais fortes, vocês colocam mais carga nele ou aplica menos carga? Exemplo, você vai para a academia fazer mais força ou você fica de braço cruzado deitado na cama? Você quer deixar ele mais forte, o que você faz? Vai para academia. Então você impõe uma sobrecarga a ele, não é? Uhum. Ok. Se esse músculo está mais forte, vocês concordam comigo que eu tenho uma maior sobrecarga, por exemplo, em tendão, em ligamento, Sim. em osso, em cartilagem? Sim. Então, como é que eu posso pensar que diminuir carga, por exemplo, nesses outros tecidos vai fazer com que eles fiquem melhores? Em vez de eu caminhar com uma melhor adaptativa de todos os tecidos, o que eu estou fazendo? Por exemplo, quando eu vou na água. Se vocês experimentarem uma coisa, acho que cada um de nós aqui já experimentou. Simplesmente movimentar os braços embaixo da água e experimente movimentar os braços aqui agora em ambiente terrestre. Aonde eu tenho mais esforço? Aqui. Na água? Eu tenho mais esforço na água, né? Sim, sim. Eu tenho que fazer mais força para movimentar na água. Se eu tenho que fazer mais força, significa que eu estou exigindo mais do meu músculo. Só que ao mesmo tempo que eu estou dando um estímulo para o meu músculo ficar melhor, eu estou dando menos carga compressiva nas cartilagens, menor carga em ligamento, menor carga no osso.
E se eu estou dando menos carga nesses outros tecidos, o que eu espero? Que ele fique mais forte? Não. Que ele fique mais? Fraco. O que vai acontecer na hora que ele for de verdade fora da água? Vai machucar. Tem maior desequilíbrio, tende a produzir maior risco de lesão. Então, não necessariamente tirar carga de exercício é bom. Você fala, não, mas eu tenho uma pessoa que é super debilitada. Tá tudo certo. Tem o quadro de um idoso, muitos comprometimentos fisiológicos, clínicos, ficou acamado por X tempo. Ok, leva para a água, faz uma atividade de condicionamento na água, lhe dá condições de suportar um exercício fora da água. A partir do momento que tem essa condição, comece a migrar para exercícios fora da água. Pensando em saúde articular, e aqui é importante a gente lembrar disso, pensando em saúde articular, exercícios fora da água são mais eficientes do que exercícios dentro da água. Ok? Quer dizer então que exercício na água não funciona? Funciona. Se de repente eu quero aumentar o gasto calórico, quero melhorar o sistema cardiovascular, isso funciona. Então, de uma forma geral, o que eu quero colocar aqui, para também não me alongar muito, uma condição para a saúde que é super importante. E eu acho que na área médica funciona muito bem, mas outros profissionais, e aí eu coloco inclusive a minha classe profissional, por muitas vezes falha um pouquinho. Porque a gente, inclusive nas mídias sociais, hoje a gente vê muita gente discutindo qual que é o melhor exercício, qual que é o pior, né? Qual que pega mais, qual que pega menos. Cara, para com esse troço agora. Porque não existe o exercício certo e errado. Existe, né? Existe a pessoa certa e errada para aquele exercício. Meu orientador, na época do doutorado, ele tem uma frase que é muito interessante. Que ele fala, exercício tem característica. Pessoas têm necessidades. Excelente. Então eu tenho que ajustar o exercício às características, pensar em qual exercício tem a melhor característica para a necessidade do meu aluno, do meu paciente. E aí reforçando cada dia mais a importância do profissional de educação física, né? Que aí é o profissional que vai ser voltado ali para poder fazer esse cálculo, essa adequação, para poder ajudar o paciente da melhor forma possível, né? Exatamente. É conseguir combinar a necessidade com o que cada exercício pode proporcionar. Só dose e resposta. Como na medicina fala, olha, a pessoa pesa 50 quilos, quanto de medicamento eu tenho que dar? A pessoa pesa 70 quilos, quanto de medicamento? É a mesma coisa, a pessoa tem X características, que exercício é melhor em que condição? Excelente. Maciel, te agradecer mais uma vez. Só pra gente já estar nos instantes finais aqui, nossa bateria já tá acabando, a gente já estourou tudo aqui que podia. A produção já tá assim, né? Vocês não estão vendo aqui por trás, né? Só a Globo não mostra, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Maciel, se o pessoal quiser acompanhar o teu trabalho, quiser contato com você, onde que te acha nas redes sociais? Fala aí pro povo. Bom, primeiro então eu quero, já aproveitando a oportunidade, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que essa dinâmica multidisciplinar, acho que é importante para que a gente consiga entender o fenômeno com diferentes percepções, diferentes visões, com prismas diferentes de um mesmo fenômeno. Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir entender como lidar com uma condição bastante frequente na população. Né? Então eu fico muito feliz, honrado de estar aqui com vocês, contem comigo, sempre que vocês precisarem, estou à disposição. Vamos contar sim. Quem está aí nos assistindo agora, quiser me acompanhar, entender um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho lá o meu perfil no Instagram, que é o Biomecânica Fácil, tudo junto. Lá tem minhas formas de contato, tem o meu conteúdo, então será um prazer tê-los lá comigo, para que a gente possa compartilhar mais uma vez essas informações, trocar as ideias, trocar essas informações, para que a gente consiga produzir cada vez mais a manutenção do status de saúde, que no final das contas é aquela velha história, né? Não adianta viver mais, a gente precisa viver mais e melhor, exatamente. Então é uma grande honra, contem comigo no que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigada, Maciel. Agradecer você. Então, você que tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou ir até a página, ao Instagram do Maciel.
E agradecer ao Jean, né, que cedeu o espaço pra gente, que tá aí. A gente vai deixar que aqui tem o Pausa pra Anatomia. Mostra aí o Pausa pra Anatomia. Vamos tirar o canal dele. Já nada de falar, você tá aí na câmera, tá? Pausa pra Anatomia. Você que tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre a anatomia, eles têm um projeto fantástico. E você também que tem interesse de gravar podcast, gravar curso, a gente vai deixar aqui embaixo o link na descrição para você. Jean super aberto, super acessível. Vrabic. Depois se eu falei errado, Jean me corrige. E a gente vai deixar aqui embaixo para vocês aqui todo o link. Entre em contato com eles ou entre em contato com a gente que a gente coloca vocês em contato com eles, tá bom? E aí, Maciel, como a gente sempre termina, né? A gente tá de casa nova, mas alguns hábitos a gente tem que manter, né? No 3 a gente fala um fui, né? Então, pessoal, como não poderia faltar, te vejo no próximo vídeo e 1, 2, 3 e fui!